desgarrados, não conhecíamos a Deus, habitavam em extrema escuridão, até a palavra nos alcançar e Jesus nos alcançar, de tal forma que essa maravilhosa luz brilhasse e resplandecesse em nós. Os mesmos cristãos, Pedro, ele escreve a eles trazendo algumas verdades práticas. Ele traz o Evangelho na prática, coisa que nós precisamos viver nos dias de hoje, porque eu creio que a igreja dos últimos dias não está sabendo viver o Evangelho da forma que é para ser vivido o Evangelho. Nós colocamos verdades nossas em cima das pessoas, nós queremos controlar, às vezes dominar pessoas, e Pedro ele escreve justamente para que esse povo não venha errar e não venha dominar outras pessoas, pelo contrário, mas que eles venham se blindar com a palavra e com a viva esperança que é o próprio Cristo. Ele escreve para que esses cristãos vivam de uma forma piedosa e de uma forma que o Evangelho seja manifestado em meio a uma sociedade ímpia. É uma igreja que está no meio de uma sociedade que é pagã, que é ímpia, mas que precisa brilhar a luz de Cristo sobre a vida deles. Continuar brilhando, porque a igreja outrora estava desgarrada, mas eles abraçaram a Cristo nesse momento. E Pedro ele escreve para que eles venham suportar as tentações, escreve para que eles venham suportar as perseguições do dia a dia. É como nós viemos para Cristo, mas ainda nós não sofremos as perseguições que em outros países são mais verídicos, que sofrem na carne, não somente no Espírito. Os nossos sofrimentos hoje aqui é a nossa luta contra nós mesmos, contra as nossas próprias vontades. E Pedro ele escreve a esse povo justamente para eles, convidando eles a combaterem, a lutarem contra a sua própria vontade, os seus próprios desejos, a sua própria carne. Ele escreve dizendo que eles têm que vencer a concupiscência, que é o desejo desenfreado. Eles têm que vencer a si mesmo, porque outrora eles estavam entregues às bebedeiras, às bebedices, estavam entregues às prostituições, mas eles vieram para Cristo e é necessário que eles abracem a Cristo mais firme. Pedro, ele escreve alguns pontos para a igreja. Se a gente for ler a carta toda de 1 Pedro, a gente vai ver que ele tem alguns pontos. O primeiro ponto é exortação à santidade. O segundo é boa conduta dos cristãos no meio dos pagãos e submissão às autoridades. Nós vivemos em uma sociedade, nós precisamos nos submeter a essas autoridades também, mesmo sendo cristãos. Os deveres dos servos cristãos, os deveres dos maridos e das mulheres que servem a Deus, a paciência em meio às aflições, segundo o exemplo de Cristo, e os deveres dos anciões, os presbíteros da igreja e os jovens, para que sirvam a Deus com humildade e vigilância. A Bíblia fala, justamente, é a recomendação do apóstolo Pedro para os jovens, que eles se mantenham firmes na fé, porque o diabo está bramando como um leão, está rugindo, para ser impossível tragar aqueles que derem brecha. Mas é necessário que nós venhamos nos manter vigilantes e constantes na vigilância e na oração, para que não venham aparecer essas brechas e que nós venhamos servir o Senhor de todo o coração e entendimento. O primeiro ponto, quando ele fala a exortação à santidade, nós podemos resumir a santidade em 3 palavras: amor, obediência e unidade. Mas por que o amor? Porque o próprio Cristo que se entregou na cruz do Calvário, ele é o amor, ele foi o amor, e ele revelou a Deus através de um sacrifício. E o amor de Deus é diferente do nosso amor. O nosso amor, ele impõe condições. O nosso amor é limitado. Nós amamos alguém quando faz algo bom para nós. E Cristo, ele ensina aqui no livro de 1 Pedro para esses cristãos que devemos ser diferentes. O amor de Deus, ele é sacrificial. Ele requer sacrifício. Requer sacrifício nosso de deixar o pecado. Requer sacrifício nosso de fazer o bem para alguém que necessita. E até mesmo aqueles que não necessitam, para nós não pagarmos com o mal aquele que nos retribui com o mal. O amor de Deus, ele é incondicional, ele não põe condições. Ele não determina uma condição para você amar a Deus.
para você amar o seu próximo. O amor de Deus, ele é soberano a essas coisas. Nós, como seres humanos, nós somos falhos. Nós colocamos condições para amar o nosso próximo.